Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer menção no nosso devocional hoje de um personagem muito pouco comentado nas Escrituras, mas tem uma parte marcante na sua história. Eu quero ler aqui em João, Evangelho de João, capítulo 20, o versículo de número 24 a seguir. Diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal nos cravos nas suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e mete-a do meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olha bem, a palavra de Deus diz que Jesus apareceu em diversas ocasiões e os discípulos estavam dispersos. Eles não estavam os 11, agora seriam 11, porque Judas havia se precipitado, se arrebentado, suicidando-se. Mas ele apareceu algumas vezes, sempre ele achava um grupo deles ou alguém deles, mas nunca eles estavam todos reunidos quando ele se manifestou e quando ele apareceu. Quando ele apareceu aos discípulos, eles chamaram Dídimo, que nós conhecemos como Tomé. Ele é famoso por causa da sua incredulidade, porque ele não creu que Jesus havia ressuscitado. Ele até usou a expressão difícil e pesada, dizendo assim: olha, se eu não ver os sinais nas mãos dele, se eu não meter o dedo nos buracos, se eu não tocar do seu lado, eu não vou crer. Isso é a racionalidade do seguir Jesus. Existem pessoas que elas não conseguem seguir Jesus porque elas não conseguem vê-lo, elas não conseguem ter uma evidência para acreditar nele. Nós temos hoje um desafio muito grande de pessoas que não conseguem acreditar no sobrenatural ou no milagre realizado por Deus. Quantas as pessoas! Infelizmente eu digo a vocês que talvez os piores incrédulos sejam aqueles que estão dentro das igrejas. Talvez o maior desafio que nós temos com a incredulidade não seja fora da igreja, mas dentro da igreja. Porque os de fora, eles creem, eles estão desesperados esperando uma solução de Deus, um milagre de Deus nas suas vidas. Mas os de dentro, eles racionalizam, eles querem uma explicação daquilo que aconteceu. Se nós conseguirmos explicar um milagre, ele deixa de ser milagre. Se você conseguir me explicar por que o mar se abriu lá no tempo da travessia do povo judeu, juntamente na liderança com Moisés, olha, como que o mar abriu, como que se fez 2 grandes paredes de água e a terra ficou seca no fundo do mar para que eles atravessassem. Se você conseguir explicar isso, isso não é mais um milagre. Um dia um garoto ele foi questionado por uma professora em sala de aula, numa aula de ensino religioso, e ele comentou sobre o grande milagre, a travessia do Mar Vermelho, que aconteceu quando Deus libertou o povo de Israel do Egito. E aquela professora, ela falou uma pergunta para ele que ele não estava entendendo direito, que na verdade a água do mar naquele período estava tão pouca, tão baixa, que ela estava dando nos joelhos do pessoal, por isso que eles conseguiram atravessar o mar. O menino parou, pensou, refletiu, crente como era, diferente aqui da atitude de Tomé, ele disse assim: professora, mas ainda existe um milagre muito grande na passagem bíblica, se isso fosse verdade. Por quê?
Eu te pergunto como que Deus conseguiu afogar os cavalos e os cavaleiros de Faraó com tão pouca água. Ainda seria um milagre. Milagre não se explica, milagre se crê, milagre se acredita. E eu quero te falar uma coisa. Se você tem uma fé baseada na lógica, se você tem uma fé baseada simplesmente naquilo que se pode explicar, você está mais ou menos no grupo de Tomé. Ele disse, se eu não tocar nele, se eu não enfiar o dedo nos buracos da mão dele, eu não vou crer que é ele. O que ele pensou? Que era uma farsa também? O que ele pensou? Que aquilo tudo era uma história inventada, uma história contada que não era real? O que ele pensou? Ele pensou que não era Jesus, era um impostor que estava no lugar dele, se passando por ele? Certamente que sim, porque ele falou que precisava ver as feridas nas mãos. Talvez tinha alguém muito parecido com Jesus que se apresentava a eles, mas esse alguém não teria os buracos dos cravos na mão, pois ele queria ver, ele queria tocar. E eu quero falar para vocês que, infelizmente, muitas das pessoas, elas perdem o milagre, elas perdem a comunhão, porque elas querem uma explicação lógica para aquilo que é sobrenatural. Elas querem uma explicação lógica para aquilo que é transcendental. A fé não é lógica. A fé supera qualquer tipo de lógica que existe. A fé, ela chama à existência as coisas que não existem. As coisas de lá, elas se tornam reais do lado de cá. Eu já vi muitas e muitas pessoas sendo curadas de enfermidades e doenças. Verdade que eu também vi muitas pessoas que não foram curadas. Mas aí surge a pergunta, por que Deus cura algumas pessoas e algumas pessoas não são curadas? Primeiro, entender que todas as coisas partem da sua soberania. Ele, sendo soberano, ele faz aquilo que ele acha ser melhor. Existem pessoas que ele cura porque ele sabe que a cura dessa pessoa ela vai fazer com que o evangelho se expanda. Existem pessoas que ele leva para si e não cura, porque é o tempo dele fazer isso. Não dá para invadir a soberania de Deus e nem a sua mente e saber os seus propósitos. Mas dá para nos encaixar nos propósitos de Deus. Dá para aceitar o propósito de Deus na nossa vida. Dá para nos enquadrar naquilo que é o seu propósito e a sua vontade. E eu quero te chamar a atenção nessa noite, nessa manhã. Olha, se você quer seguir Jesus, você vai ter que crer no sobrenatural. Porque o próprio perdão de pecado é algo sobrenatural. Um dia, o homem desceu por um telhado, os seus ajudantes o fizeram descer por um telhado. Ele estava na frente de Jesus e Jesus dirigiu uma palavra e disse assim, filhos, perdoados estão os teus pecados. Quando Jesus falou essa palavra, os religiosos que estavam ao seu redor disseram o seguinte, quem é este que pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecado. Eles acabavam de testificar que Jesus era Deus sem perceber. Era só eles admitirem a palavra deles, assumir o que eles falou, que eles passariam a crer em Jesus como Filho de Deus. Jesus fala assim, por que vocês pensam isso no coração de vocês? Ninguém tinha falado nada, eles só tinham pensado, cochichado. Eu falei assim, por que vocês pensam isso no coração de vocês? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico que os pecados estão perdoados ou dizer ao paralítico levanta e anda? Naturalmente a resposta foi imediata na mente de todo mundo. O paralítico andar é muito mais complicado do que dizer que seus pecados são perdoados. E ele pegou e deu ordem para o paralítico se levantou e andou. Dava para aquele povo ter aceitado a Jesus naquele dia, não é verdade? Porque se eles confirmaram que levantar o paralítico era mais difícil que perdoar pecados, e Jesus acabaram de levantar o paralítico, e eles acabaram de dizer que só Deus tinha poder de perdoar pecados, eles deveriam ter reconhecido Jesus como Deus naquele momento, pelo sobrenatural que viram. Mas a lógica, às vezes, é o grande inimigo da fé. Porque a fé não é lógica. Ela vai além de qualquer tipo de lógica que o ser humano inventa. Deixa eu te falar uma coisa. Não espere ver Jesus para crer nele. Não espere tocar em Jesus para crer nele. Porque ele é real e ele está diante da tua vida. Se você já é uma pessoa que aceitou Jesus, continue firme.
Se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, eu quero te dar um conselho. Aceite Ele hoje ainda, porque Ele está vivo, Ele está presente aqui comigo agora e Ele está presente aí com você. Basta você invocar o nome dEle e Ele vai te ouvir. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia e muito obrigado pela tua atenção.